o Alerta Geral. Bate-papo político com jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. Uma novela com muitos capítulos e sem um final feliz para aposentados e pensionistas do INSS. O Supremo Tribunal Federal decidiu, nesta quinta-feira, sepultar em definitivo a chamada revisão da vida toda. Quem nos traz detalhes agora é o repórter Sátiro Salles. A novela da vida toda chegou ao fim, com frustração e desencanto para milhares de segurados do INSS. O Supremo Tribunal Federal, o STF, decidiu nesta quinta-feira, por 7 votos a 4, anular a decisão de 2022 sobre a chamada revisão da vida toda do INSS, que deu vitória aos aposentados. Com essa medida, não há mais como os aposentados e pensionistas conseguirem na justiça o aumento nos valores dos seus benefícios. A anulação ocorreu por via indireta, porque os ministros não chegaram a avaliar a ação que questionava a revisão. Eles julgaram, nesta quinta-feira, outro tema, o fator previdenciário, que estava atrelado à revisão da vida toda. A justificativa para a anulação é uma questão processual. A maioria dos ministros entendeu que, com base no julgamento desta quinta-feira, o segurado não pode optar pela regra que lhe for mais favorável. O governo federal comemorou a decisão por livrar a União de uma despesa que pode gerar um impacto estimado em 480 bilhões de reais para as contas públicas. O ministro Luiz Roberto Barroso destacou em seu voto que as reformas da Previdência vieram para enfrentar um déficit crescente e crônico que levaria o país à falência, e que não se deve interpretar mudanças previdenciárias no sentido que elas vieram para melhorar a vida do segurado. O ministro Flávio Dino jogou uma pá de cal nas esperanças dos segurados da Previdência Social que sonhavam com um novo cálculo dos benefícios. Dino, que se posicionou de forma favorável ao pleito do governo, disse que não devemos fazer uma interpretação casuística e que dispensa as considerações sobre isso e é bom ou ruim para tais segmentos. Ou seja, agora sim, o último capítulo dessa novela, a revisão da vida toda, está para sempre na gaveta. Com redação do site Ceará Agora, Sátiro Salles. Será que o Sátiro foi realista, pessimista, jornalista Beto Almeida, ao dizer que, em definitivo, a revisão da vida toda está sepultada? O certo é que essa novela, cheia de capítulos, de idas e voltas, acabou. Chegou ao fim, sem um final feliz para os aposentados e pensionistas. Milhares e milhares de beneficiários da Previdência Social que já estavam aposentados e também aqueles que eram herdeiros de pensões desses aposentados recorreram à justiça na esperança de terem seus benefícios revisados. Daí surgiu essa ideia da revisão da vida toda, ou seja, uma revisão dos valores para quem contribuiu ao longo dos anos 90 e que esses aposentados não tiveram incluídos no cálculo da aposentadoria as contribuições que poderiam garantir-lhes mais aposentadorias mais robustas, pensões mais generosas. Enfim, o que se resume neste momento para dezenas, centenas e milhares de cearenses é que a revisão da vida toda acabou. É uma toalha, é uma mesa virada. Jornalista Beto Almeida, bom dia. Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Luzenor, novamente, bom dia aos nossos ouvintes. Olha só, Luzenor, é de fato uma derrota grande para os aposentados e uma vitória para a União, porque isso significa uma economia já só para início de 480 bilhões de reais. Era o que o próprio governo já tinha calculado que deveria significar caso o Supremo Tribunal Federal não tivesse modificado essa regra que ele próprio já havia entendido e dado como ganho de causa aos aposentados em 2022. O que o Supremo Tribunal fez ontem, na realidade, foi revisar
mudar, modificar para pior no caso dos aposentados, um entendimento que a Suprema Corte já havia tendo, que era o direito que os aposentados tinham de fazer a melhor escolha para eles do cálculo da sua aposentadoria. Era isso que estava estabelecido. E como é que era isso, Luzenor? Bom, nós tivemos uma reforma da Previdência, não foi isso, Luzenor? E aí a reforma da Previdência estabeleceu o seguinte, que toda a aposentadoria anterior ao Plano Real, por exemplo, se você tivesse trabalhado anterior ao Plano Real, que foi em 1994, esses valores não iriam ser contabilizados. Era a partir daí. Você só ia poder contabilizar a partir daí. O que então ficou? Foi estabelecido que o que vai prevalecer agora é a tal regra de transição. Essa regra de transição prevê o seguinte, que você vai ter direito, os aposentados, a fazer o cálculo da aposentadoria apenas por aquele critério dos 80% maiores salários de toda a vida do trabalhador. E aí, meu amigo, não tem mais essa história, porque hoje você sabe que os novos aposentados, eu, você, Marcos, todo mundo que fosse aposentar, não tem mais nem direito a isso, tá? Essa história de você calcular a sua aposentadoria pelos 80% dos maiores salários, vai ser tudo. Isso implica dizer, Luzenor, que a sua aposentadoria, o valor final dela vai cair, que cada vez é menor o número de aposentados que vão ter a chance de receber o teto máximo do INSS, que hoje está em R$ 7.800. Então, na realidade, isso foi uma derrota grande para os aposentados e pensionistas, a partir do momento em que o Supremo decidiu revisar um entendimento que ele próprio já tinha dado direito aos aposentados em 2022. Ou seja, a revisão da vida toda está sepultada. E as ações que foram movidas pelos aposentados e pensionistas na Justiça Federal também ficarão na gaveta. É frustrante, sim, para esses beneficiários da Previdência Social que legalmente teriam direito a uma aposentadoria melhor porque contribuíram com valores mais altos ao longo da sua vida ligada ao INSS. Lamentável. E, pois não, Beto? Não, e o critério, porque o critério agora, Beto, é o fator previdenciário, você sabe, né? Beto, quando você fala sobre esses cálculos estimados pelo governo federal, que a revisão da vida toda provocaria um rombo de 480 bilhões de reais nos cofres da Previdência Social, claro que esse volume de dinheiro não seria pago de forma imediata, seria diluído ao longo de anos em função dos novos cálculos que iriam garantir aposentadorias e pensões maiores para milhões de brasileiros. Então, é um assunto encerrado. Revisão da vida toda, como eu já disse, página virada. Lembrar você, ouvinte internauta, que nesta segunda-feira, a partir das 7 horas da manhã, tem a presença do professor Paulo Bacelar no Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria, com esclarecimentos e muita orientação sobre benefícios da Previdência Social. Nós vamos continuar aqui falando no Jornal Alerta Geral sobre esses assuntos e daqui a pouco eu dou um recado, jornalista Beto Almeida, para quem encaminhou perguntas para o Jornal Alerta Geral e tem respostas importantes sobre salário maternidade, BPC, pensão por morte, aposentadoria rural e aposentadoria urbana. Luzenor de Oliveira, a gente fala dessa questão aqui que tem realmente um grande interesse da população, porque hoje essa questão da Previdência Social, da aposentadoria, não é algo mais, não é um tema que só está focado em quem, como diz aí o programa, a caminho da aposentadoria. É mais do que isso. Todo jovem hoje que já entra no mercado de trabalho, ele já tem que começar a fazer esse planejamento para ele de como será a sua aposentadoria. E parte disso, porque você pode fazer essa complementação por meio de uma previdência privada, por meio de uma poupança, mas todo mundo tem que se preocupar com isso, mas a outra parte significativa é exatamente a questão da previdência social, ou seja, a contribuição que você, enquanto trabalhador, vai dar ao longo da sua vida. E aí é que entra esse interesse nesse assunto. Então, o que se discute aqui hoje é algo que já vai ter impacto na vida de todos nós brasileiros. Então, uma decisão dessa do Supremo Tribunal Federal não é algo para simplesmente ser diluído e deglutido no tempo, não, porque isso vai fazer um impacto, vai trazer um impacto grande. Ora, se o governo está comemorando porque diz que vai se livrar de um rombo de 480 bilhões, você imagina o impacto que isso tem na vida dos aposentados que
estavam contando com a possibilidade de melhorar a sua aposentadoria. Você foi feliz ao dizer, jornalista Beto Almeida, que embora tenha o nome Caminhos da Aposentadoria, o jornal Alerta Geral, com exceção especial aos sábados, tem muito mais do que aposentadoria. Claro que quando a gente fala em aposentadoria, sempre se associa a uma idade mais avançada, aos cabelos brancos do jornalista Beto Almeida. Não tão brancos. Ou não tão brancos tanto quanto os meus, né? Mas a gente aborda temas ligados ao salário maternidade, à pensão, auxílio-doença, a todos os benefícios pagos pela Previdência Social. E muito mais do que isso. Nós falamos sobre caminhos da aposentadoria, mas na realidade temos uma verdadeira aula, educação previdenciária, porque recebemos muitas perguntas de pessoas mais jovens que querem informação sobre os caminhos para contribuir. A contribuição previdenciária não é um caminho apenas para a aposentadoria, mas também para garantir o guarda-chuva da Previdência Social ao longo do tempo que você está vinculado ao INSS. Eu vou encerrar este bloco falando sobre Previdência Social com uma boa notícia, jornalista Beto Almeida. O Conselho da Justiça Federal liberou mais um lote de pagamentos aos segurados e beneficiários da Previdência Social que entraram com ações judiciais após terem pedidos de benefícios negados pelo INSS. Em todo o Brasil, são 2 bilhões e 510 milhões de reais. E no caso específico das ações previdenciárias e assistenciais, o montante é de 2 bilhões 111 milhões de reais. Somente para os 6 estados da região Nordeste, onde se encontra o Ceará, nessa área da jurisdição do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, incluindo Ceará, Paraíba, Rio Grande do Norte, Alagoas, Sergipe e Pernambuco, são 418 milhões de reais para 27.181 beneficiários da Previdência Social. E como é que faz para fazer a consulta, para saber se realmente quem tem essas ações na Justiça Federal está beneficiado? O dinheiro foi liberado agora pelo Conselho Nacional de Justiça, o Conselho da Justiça Federal, e caberá a cada Tribunal Regional Federal liberar esse dinheiro para a Caixa Econômica Federal, para o Banco do Brasil. E quem precisa consultar, basta entrar nos endereços lá do Tribunal Regional Federal, clicar 5. com o CPF, olha só, com o CPF e consultar se esse dinheiro vem quando chega para esses beneficiários. Lembrar, Beto Almeida, que quando a gente fala sobre benefícios previdenciários e assistenciais, benefícios previdenciários são salário maternidade, auxílio doença, aposentadoria por incapacidade, aposentadoria rural, aposentadoria urbana. Benefício assistencial, neste caso, que é pago pela Previdência Social, é o BPC, benefício de prestação continuada.